Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem. E para viver bem, a gente tem que ter saúde. Mas a saúde começa com uma boa alimentação. E uma boa alimentação nos protege também, não é, contra muitas infecções e muitas outras doenças. E hoje a gente então veio aqui até o Armazém Raiz, né, para falar de saúde, alimentação, conversar com a Laís, conversar com a nutricionista Cristal Miller, que vão estar nos trazendo aí excelentes dicas, né, para você que nos assiste. Então, Laís, é um prazer estar aqui, não é, com vocês, rodeado por tantas coisas gostosas e saudáveis. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer receber vocês duas aqui. A gente sempre fica muito feliz em poder trazer bastante conteúdo, né, sobre alimentação saudável, sobre saúde, e espero que todos aproveitem aí as dicas que temos hoje. E a informação, ela é fundamental. E a informação que vem de um profissional, né, da área, no momento em que, em função da internet, a gente tem tantas coisas que são jogadas e que não são verdadeiras, não é? Então, muito importante poder, né, consultar a especialista, né, Cristal Miller, que está conosco, para falar um pouquinho com a gente. Ela é a nossa convidada especial hoje aqui no Raiz. Tudo bom, Cristal? Tudo bem. Primeiramente, obrigada por estar aqui com vocês. Eu vim falar um pouquinho com vocês então sobre a imunidade, explicar um pouquinho o que eu faço para ter uma imunidade boa, para ter mais saúde, para ter mais disposição. Para ter essa pele bonita. Muito obrigada. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é imunidade, né? Então, hoje muito se fala sobre isso, e a imunidade nada mais é, de uma forma simples, o conjunto de células que protegem nosso corpo contra agentes infecciosos, que a gente pode citar micro-organismos, bactérias, vírus. E antes mesmo a gente estava conversando, né? A imunidade a gente constrói, a gente adquire, então é com o tempo, é com nossos hábitos. Então, quando me perguntam o que eu faço para ter uma imunidade boa, são alguns pilares para isso tudo. Então, em primeiro lugar, uma alimentação variada, uma alimentação saudável, então rica em vegetais, frutas, fibras, carboidratos complexos, como um arroz negro, uma quinoa, uma mandioca, um arroz integral, proteína de alto valor biológico também é extremamente importante, então ovos, peixes, frango. Além disso, gorduras boas, gorduras saudáveis, como um abacate, um óleo de coco, que a gente também encontra aqui, um azeite de oliva de boa qualidade, certo? Além da alimentação, a gente também tem que pensar na hidratação, então ingerir líquido, pelo menos 2,5 litros de água ao dia é extremamente importante para a gente se manter hidratado, para também eliminar toxinas, metais pesados, certo? Fazendo um parênteses, as pessoas perguntam, mas tem que ser água? Não pode ser chá, chimarrão, sucos? Então, fala pra gente agora, é válido, não é válido? Qual é a diferença, né, em se tomar outros líquidos e tomar a água mesmo? Então, eu sempre faço uma comparação. Imaginem uma máquina de lavar roupa, né? Se a gente colocar um suco de uva para lavar uma roupa, vai lavar? Não vai. Então, assim, água em primeiro lugar. 2 litros de água é o mínimo e a gente pode complementar isso, com certeza, com um chá de qualidade. Aqui na Raiz a gente tem uns chás como o chá Tulsi, que é um chá orgânico indiano, que eu super indico, tá? Um chimarrão também, que é tradição nossa, não tem problema, mas em primeiro lugar, água, né? Então, além... E esse chá, desculpa eu, e esse chá não dá para pôr no chimarrão também? Olha, perfeito, melhorou ainda mais a imunidade, né? A gente consegue com certeza melhorar. Pode colocar o chazinho, a gente também tem outros chás, pode pegar as folhinhas aqui, colocar dentro, colocar um gengibre, uma cúrcuma também, que tem o poder de melhorar a nossa imunidade. Então é perfeito, né? Além da ingesta de água, a gente não pode esquecer do sono. Então é extremamente importante a gente ter uma boa noite de sono, de qualidade. Então, pelo menos 7 horas de sono já está excelente, né? Além disso, atividade física, como todo mundo sabe, eu sou fã, sou apaixonada e para mim isso é extremamente importante. Então eu sempre tento passar para os meus pacientes ou orientar a todos, pratiquem pelo menos 30 minutos de atividade física, seja qualquer atividade, uma musculação, uma caminhada, uma natação, certo?
E além disso, que para mim entra como uma forma de eu controlar o estresse e a ansiedade, para mim atividade física para mim controla o estresse, mas a gente tem que encontrar, as pessoas têm que encontrar o que consegue controlar, manejar o estresse e a ansiedade. Uma meditação, um yoga, ler um livro, o mesmo caminhar na rua pegando um solzinho já melhora também, né? Então esses são os pilares que para mim que eu faço, né? Que eu indico para os meus pacientes, que eu tento passar também, para a gente manter uma boa imunidade. E tá certíssima, não é? Aí, quem sou eu para discordar de qualquer coisa? Eu estou aqui aprendendo com a Cristal e também com a Laís, que conhece bem os alimentos e que aqui na Raiz busca realmente alimentos naturais, orgânicos, que hoje está tão difícil, né, Laís? As pessoas não sabem mais o que estão comendo. E por conta disso eu acho, não sei a experiência da Cristal, porque também não é tanto da área médica, mas a gente vê muitas pessoas jovens já desenvolvendo cânceres que antes não se tinha, principalmente gástricos ou intestinais, e só pode vir da onde? O que é comum para todos? A alimentação, né? Que eu creio que está muito realmente artificial, corantes, conservantes, aromatizantes, enfim, não é? Com certeza. As pessoas se afastaram, na verdade, do que é uma alimentação natural, uma alimentação de verdade. Existe um preconceito quando a gente fala sobre alimentação saudável, porque, isso é frescura. Mas não é frescura, na verdade, se perdeu o hábito de descascar, de ir na feira, né? Então, assim, aqui a gente sempre tenta trazer realmente o máximo possível de alimentos orgânicos, que a gente sabe que foi feito aqui em Lomba Grande por produtores rurais. Isso é muito importante, né? A alimentação que venha in natura. É óbvio que hoje existem indústrias e existem empresas que conseguem embalar de uma maneira bem natural, sem utilizar conservantes, mas sempre a prioridade é dar uma alimentação que venha bem da terra mesmo, né? Toda a diferença, se ganha anos de vida e com qualidade, não é, Cristal? Com certeza, eu sempre falo, em primeiro lugar, uma alimentação saudável para depois então a gente pensar numa suplementação, né? Mas pensando também em suplementos, até porque a Raiz vende suplementos incríveis, marcas que, como a Laís falou, que cuidam, que tem todo esse cuidado, que conseguem preservar os nutrientes, enfim. Quando me perguntam sobre suplemento, em primeiro lugar, como eu falei, a gente mantém uma alimentação saudável, mas também a gente sabe que o nosso solo é extremamente contaminado. Então, muitas pessoas ainda não têm essa conscientização de comer alimentos orgânicos, então acabam comendo muito alimentos com agrotóxicos. Querendo ou não, os agrotóxicos diminuem a absorção das nossas vitaminas, né? Porque um alface, uma cenoura, um tomate, a gente está esperando aquela vitamina daquele alimento que muitas vezes não tem, né? Pela questão alimentos tóxicos, né? Exatamente. Os agrotóxicos, como o nome já diz, né? Mas eles visam matar os micro-organismos, insetos, enfim, e acabam prejudicando o nosso organismo. Exatamente, que é extremamente importante a gente comer esses alimentos naturais. Então, assim, priorizar uma alimentação orgânica em primeiro lugar, certo? Isso é muito importante, a nutrição funcional visa isso, né? Então, eu sempre oriento os meus pacientes, comprem alimentos orgânicos de produtores rurais também, para a gente incentivar, que é bacana. Mas também a gente sabe que o fato de ter esses alimentos que a gente vem consumindo em alguns locais ainda, alimentos com agrotóxicos, isso piora, faz com que a nossa microbiota também altere, fazendo com que nosso intestino não absorva as vitaminas, né? Então, é importante alguns suplementos, a gente fazer a suplementação de alguns nutrientes. Então, nutrientes que eu indico, suplementos que eu indico e que aqui na Raiz a gente tem também é uma vitamina D. A gente sabe que a principal fonte é a luz solar, mas com a pandemia, com as pessoas mais em casa, com o inverno chegando, a gente acaba se expondo menos ao sol. Então, eu oriento uma suplementação de vitamina D, que é importante para o sistema imunológico. Além da vitamina D, o extrato de própolis, que é bem bacana. A gente tem aqui ele em gotas, tem em cápsulas também, né? Perfeito. Vai anotando na minha listinha de compras, tá? É muito importante. A gente pode utilizar ele tanto pela manhã, misturar num limão, espremer um limão, uma aguinha quente, um chazinho tulsi junto, umas gotinhas de extrato de própolis, é um combo para a nossa imunidade. Ou mesmo antes de dormir, utilizar um chá mais calmante, um chá de camomila, um chá de mulungo, umas gotinhas de extrato de própolis, perfeito, né? Ele é um antibactericida, antifúngico também, então é um suplemento bem bacana para a gente utilizar. O que eu gosto muito também e que eu utilizo é zinco.
Tá? O zinco ele também trabalha muito a questão de resfriados, de infecções no nosso corpo, então ajuda muito no sistema imunológico. Glutamina, que isso há anos eu tenho o hábito de misturar ou no limão de manhã ou antes de um treino também, que é um aminoácido muito importante para o nosso corpo, é o mais abundante que a gente tem no corpo também, certo? Ele também participa do processo de formação de glutationa, que é um antioxidante muito importante no nosso corpo também, e também serve como alimento para as nossas bactérias. Então, o nosso intestino em primeiro lugar. Então, preservar é muito importante o nosso intestino, alimentar as bactérias boas. Além da glutamina, acho que basicamente é isso que eu acabo tomando de suplementos, né? O resto eu acabo conseguindo com a alimentação. Mas a gente também tem outras coisas que eu gosto de indicar e que eu tenho o hábito também, que são alimentos fermentados, né? Então, a gente tem a kombucha, que é um super alimento, né? Também serve como alimento para nossa bactéria, para nosso intestino, desculpa. Então é extremamente importante, que é um alimento probiótico, tá? Além da kombucha, a gente pode citar também o kefir, fazer uma mistura com kefir, sementes, frutas vermelhas, também uma estratégia bacana para o nosso sistema imunológico. Gente, quanta informação, né? Eu tenho uma porção de perguntas, né, para Cristal e também para a Laís, mas a gente vai fazer um intervalinho, né, para você respirar um pouquinho com tanta coisa boa aí, né, que a gente está falando, e já voltamos. Estamos de volta e continuamos a conversar com a Laís aqui no Armazém Raiz e também com a nutricionista Cristal Miller, que está conosco para trazer muitas dicas para você. Suplementos, melhora de imunidade, vida saudável, saúde e longevidade, não é? São tantas coisas. E eu adorei que no bloco anterior ela nos ensinou a fazer um shot contra a falta de imunidade, não é? Para a gente ficar aí super turbinado, como se diz, né, para enfrentar infecções como esta que a gente está passando também aí no momento, né, Covid. E agora, Cristal, eu queria que tu ainda falasse para a gente um pouquinho sobre aquele assunto que tu começaste antes dos comerciais, que são os probióticos e os pré-bióticos, né? Falaste na kombucha, que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem o que é, tão pouco onde encontrar às vezes e qual é a importância, por que a kombucha é saudável, né? Então, ainda bem que a Laís já serviu aqui pra gente, né? Uma kombucha deliciosa aqui da Orro, que é aqui da nossa região e é uma delícia. Então, fala pra gente, Cristal, o que é a kombucha, qual é a sua principal função no nosso organismo e essa coisa de alimentar bactérias, não é? Que tu falaste aí, as bactérias do intestino, né? Falaste em probióticos e prebióticos que né, as pessoas também confundem, não sabem bem o que é. Olha, quanta coisa aí, né, gente? Quanta pergunta, né, Cristal? Bom, então, realmente a kombucha é algo que a gente vem consumindo com bastante frequência. As pessoas estão até substituindo muito o refrigerante, os sucos de frutas, enfim, sucos industrializados pela kombucha. Exatamente por isso, porque ela tem um poder de modular nosso sistema imune por ela ser rica em bactérias do bem. É uma bebida probiótica, então ela alimenta nosso intestino, ela melhora a nossa imunidade também. E os pré-bióticos são um pouquinho diferentes. Os pré-bióticos são os alimentos das bactérias, certo? A gente pode citar cebola, banana é rica em pré-biótico também, inulina, agar-agar, são as fibras, aveia, exatamente, são as fibras que servem como substrato, como alimento para as bactérias do nosso intestino, que seria um probiótico, certo? Essa é a diferença, então. Olha, que importante, não é? Então, que tal um pacotinho daqueles chips ali de beterraba, cenoura, batata doce, não é? Ao invés dos salgadinhos tradicionais e tomando aí, não é? Faz de conta, parece até uma cervejinha, não é? Olhando seu filminho, quem sabe, o Viver Bem, não é? Às 10 horas, às 22, vamos falar da gente aqui, né? Para você ficar sempre ligado aí. Mas é uma sugestão saudável e muito importante, porque essas bactérias, elas
como tu disseste, tem muitas funções importantes, tanto é que hoje está se considerando o intestino nosso segundo cérebro, né? Vê como é importante isso, né? E realmente faz toda a diferença ter um bom funcionamento dos intestinos e tratar bem dessas bactériazinhas boas aí. Com certeza, o nosso intestino, ele hoje é considerado o segundo cérebro, principalmente pela questão da produção de serotonina, que é um neurotransmissor que gera a sensação de prazer, de bem-estar, que controla a ansiedade, controla a depressão também, certo? Então, assim, é importante a gente estar nutrindo esse órgão, a gente cuidar desse órgão através de uma kombucha, através de um kefir, através de uma alimentação variada, através de uma alimentação sem agrotóxicos. Por isso a importância da gente sempre manter o nosso intestino saudável, certo? E o que é o kefir? O kefir também ele vem, é uma comida, digamos assim, probiótica, que a gente pode fazer com leite, com água. Nunca testei com leite vegetal, não sei se dá certo. Laís? O kefir de leite, na verdade, só dá certo com leite de vaca, porque ele consome a lactose, que é o açúcar do leite. Então, se for fazer com leite vegetal, tem que usar o kefir de água, né? Que aí tu adiciona o açúcar e ele consome, daí pode ser feito com leite vegetal. Bom, gente, olha, eu acho que uma dica importante aqui para você você ouviu falar desses alimentos que são super saudáveis, né? Dão aquele up na sua imunidade, na beleza, né? Dessas duas moças aí já estão, né, a prova viva de que fazem bem, né? Então, aqui no Raiz você encontra esses produtos, porque muitas vezes as pessoas veem, têm a informação, mas não sabem bem o que é e nem onde encontrar. Então aqui nós encontramos e muito tranquilamente, né, a nutricionista pode nos ajudar, fazer uma composição de como usá-los, misturar com outros alimentos, né? E aí que eu vejo a importância da nutrição, da nutricionista, desta profissional, né? Porque as pessoas sabem o que é bom, o que não é, né? Mas e como usar, como fazer daquilo uma refeição e principalmente, Cristal, que fique saborosa, prazerosa, porque fazer dieta ou manter uma alimentação saudável, mas sem gosto, sem prazer de comer, não dá, né? Realmente é insustentável, por isso que eu falo, as pessoas até perguntam para mim, né, como é que eu consigo sustentar isso tudo? Então, para mim não é dieta, eu sempre falo a mesma coisa, é um estilo de vida. Para mim é prazeroso, eu consigo manter porque eu gosto, porque me faz bem, melhora a pele, melhora a minha saúde, minha disposição, minha energia, eu não tenho dores de cabeça, não tenho resfriados, então a alimentação é isso, né, o nosso combustível, né, eu faço sempre uma analogia com um carro. Então, imagina um carro, tu vai abastecer com o quê? Com álcool ou com gasolina. Com água, o carro não vai andar. O nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa nutrir o nosso corpo, dar para ele o combustível que ele precisa, que é a comida de verdade. É vitamina, é minerais, é uma comida balanceada, uma alimentação balanceada. Tu citaste há pouco a questão da depressão e ansiedade, não é? Que é um mal do século, né? Como se diz, ultimamente estão se tornando quase que uma epidemia. Então, Cristal, qual seria a tua alimentação, a tua dica de uma alimentação natural para combater o estresse, a ansiedade, a depressão, além de tomar uma deliciosa kombucha, é claro que eu já vi que faz bem, não é? Se fosse usar na tua alimentação diária, né? O que deveria estar incluído para manter assim esse equilíbrio emocional, uma vez, não é, que o nosso intestino produz serotonina que age no cérebro, enfim, né? E uma coisa desencadeia a outra também. Então, alimentação variada, né? Uma alimentação natural, a comida de verdade, mas alimentos também que modulam a ansiedade e que melhoram a questão da depressão são alimentos ricos em triptofano. Então, a gente pode citar o grão de bico, a banana, o cacau, a aveia. Então, esses alimentos sempre estão na minha rotina alimentar, sempre indico para os meus pacientes, principalmente aqueles que têm um histórico de depressão, de ansiedade, né? Então, assim, procurar alimentos que estimulem a produção, que sejam ricos, em triptofano. Que seriam esses, mas é o básico, né, gente? É uma alimentação saudável, como eu comentei no início, rica em bons carboidratos, em boas proteínas, em gorduras saudáveis,
saudáveis e o manejo do estresse, né? Então, tu controlar o estresse através de uma atividade física, uma meditação, yoga, com certeza vai controlar também a ansiedade, vai melhorar a questão de depressão, de compulsões alimentares que a gente vem apresentando, que as pessoas vêm apresentando muito também, as pessoas estão ansiosas, acabam descontando na comida, comendo mais. Exato, açúcar demais, alimentos refinados demais. Então, é eliminar os industrializados e comprar comida de verdade. Tem uma coisa assim, né? Eu acho que o sal e o açúcar, quanto mais tu come, mais tu quer. Né? Então né? É realmente a compulsão, né, por esses alimentos. Então quebrar esse ciclo é importante. A gente entra num ciclo vicioso, realmente. A partir do momento que tu come um doce, com açúcar refinado, realmente, né? Tu aumenta a tua produção de serotonina, mas não de uma forma saudável, né? Aumenta, mas não mantém, é uma coisa momentânea. Exatamente, gera um pico de serotonina, mas ao mesmo tempo isso baixa e começa o ciclo vicioso. Por isso que eu digo, realmente é difícil no início, né, a gente eliminar esse tipo de alimento, mas a gente tem que ser forte, a gente tem que não compra, substitui, coloca um chocolate 70% sem açúcar, né, uma tâmara, que a gente tem aqui bastante as tâmaras sem caroço, faz um docinho com tâmara, com morango, com uma pasta de castanha dentro, já fica uma delícia, viu só? Então, tem opções, tem que ser, é como eu digo, para eu conseguir manter, tem que ser bom e tem que ser prazeroso. Então, é o que eu tento passar também para os meus pacientes, né? A gente fazer uma substituição. A gente não vai deixar de comer o chocolate, a gente não vai deixar de comer um doce, mas a gente tem opções boas e que vão nutrir o nosso corpo. Olha, então, tá aí para você, né? Tudo bem especificado, né, informado. Agora, vamos pôr isso na prática. Conversa com a nutricionista, vem aqui no Raiz, né, que essas duas moças lindas, saudáveis, né, exuberantes, cheias de alegria, bem-estar, né, estão nos mostrando que é possível sim ter uma vida saudável, prazerosa, entre tantas outras coisas, não é, que nos deixam felizes, que influencia no humor e tudo é uma cascata de coisas boas também, não é? Então, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Cristal e a Laís, não é? E convidar você para vir aqui no Raiz conhecer essa loja maravilhosa e fazer o seu lanche com coisas gostosíssimas. Gente, a gente descobre cada coisa aqui, não é? Assim como a Cristal falou, já me deixou com água na boca aí, não é? Também as refeições, almoços, você pode encomendar. Então, né? Estão aí, né, com a faca e os alimentos saudáveis na mão. Obrigada, gurias, e a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá! Saúde!